Bom, vamos passar para a parte do Freud G, o complexo paterno e a solução da ideia do rato. Já está chegando ao final do estudo do caso. Partindo da causa precipitadora da doença do paciente em sua idade adulta, existe um fio que reconduz à sua infância. Encontrara-se numa situação semelhante àquela na qual, conforme sabia ou desconfiava, seu pai estivera antes de seu casamento. Seu com itálico. E assim fora capaz de identificar-se com seu pai. Mas seu falecido pai estava envolvido em sua recente crise, ainda de uma forma diferente. O conflito nas raízes de sua doença era, em essência, uma luta entre a persistente influência dos desejos de seu pai e suas próprias inclinações amorosas. Se levarmos em consideração aquilo que o paciente relatou no decorrer das primeiras horas de seu tratamento, não poderemos evitar a suspeita de que essa luta era realmente uma luta antiga e se originara há mais tempo, na infância do paciente. Segundo todas as informações dadas, o pai de nosso paciente era um homem de excelentes qualidades. Antes de seu casamento, fora suboficial e, como lembrança desse período de sua vida, havia mantido uma atitude militar escorreita. Dessas virtudes e penchant, por usar uma linguagem categórica. Ademais dessas virtudes celebradas como são nas lápides dos mortos, ele se distinguia por um cordial senso de humor e amável tolerância para com seus companheiros. O fato de que ele pudesse ser uma pessoa impetuosa e violenta certamente não estava em desacordo com outras qualidades suas. Era antes um complemento necessário dessas últimas. Contudo, ocasionalmente castigava severamente os filhos quando estes eram novos e travessos. Quando ficaram crescidos, porém, distinguia-se dos outros pais em não procurar enaltecer-se com uma sacrossanta autoridade, mas sim compartilhando com eles um conhecimento das pequenas falhas e infortúnios de sua vida com afável sinceridade. Seu filho, sem dúvida, não exagerava ao declarar que eles haviam vivido junto como dois bons amigos, à exceção de um único aspecto, da página 185. E em relação a esse mesmo aspecto, não há dúvida de que o pensamento a respeito da morte de seu pai ocuparam a mente com a intensidade inabitual e indevida quando ele era menino, página 167. E que tais pensamentos surgiram na trama das ideias obsessivas de sua infância. Ademais, só pode ter sido nessa mesma correlação que ele se tornou capaz de desejar a morte de seu pai a fim de despertar simpatia em determinada menina e fazer com que ela se comportasse de modo mais amável para com ele, página 182. Não pode haver dúvida de que existia algo no âmbito da sexualidade que permanecia entre pai e filho e de que o pai assumira alguma espécie de oposição à vida erótica do filho, prematuramente desenvolvida. Muitos anos depois da morte de seu pai, na primeira vez que experimentou as prazerosas sensações da cópula, aos 26 anos, vocês lembram disso, e rompeu em sua mente uma ideia. Que maravilha! Por uma coisa assim, alguém é até capaz de matar o pai.
Isso foi, ao mesmo tempo, um eco e uma elucidação das ideias obsessivas de sua infância. Ademais disso, pouco antes de sua morte, seu pai se opôs diretamente àquilo que mais tarde se tornou a paixão dominante de nossos pacientes. Ele observara que seu filho estava sempre na companhia da dama e o desaconselhou de manter-se distante dela, dizendo ser imprudente de sua parte, que isso só iria fazê-lo de tolo. Espera aí que eu acabo de ver que eu me confundi com a data da morte do pai. O pai morreu em 1899. Isso ele tinha 21 anos. Não tinha 8, como eu falei, 6, aliás, 7, como eu falei em algumas vezes. Ele tinha 7 foi a cena com a Fräulein Nina. Ele tinha 8, tanto quando a Gisela se operou, quanto quando o pai morreu, quando ele começou a se masturbar e quando ele foi fazer o serviço militar. Isso tudo em 1899, aos 21 anos. A esse inatacável acervo de provas, seremos capazes de acrescentar novos elementos se voltarmos à história do lado masturbatório das atividades sexuais de nosso paciente. Existe um conflito entre as opiniões de médicos e de pacientes a respeito desse assunto, o qual até agora não tem sido adequadamente avaliado. Os pacientes são todos unânimes na crença de que a masturbação, que querem dizer masturbação durante a puberdade, é a raiz e origem de todas as perturbações. Os médicos, em geral, são incapazes de decidir que linha de pensamento devem seguir. Contudo, influenciados pelo conhecimento de que não apenas os neuróticos, mas a maioria das pessoas normais. Repara que aqui Freud faz diferença entre normal por oposição à neurose. Ele não considera ainda a neurose uma das estruturas. Ele não vê que é neurose, perversão e psicose. Ele ainda vê como um médico via. Neurose por oposição à normalidade, como se fosse uma doença, e não é. A expressão da neurose obsessiva nesse grau era doente, mas pessoas normais são as que estão na norma, não quer dizer saudável, mas Freud aqui põe como se fosse saudável. Mas a maioria das pessoas normais atravessam por um período de masturbação durante a sua puberdade, em sua maioria tendem a repudiar as asserções dos pacientes, achando-as muito exageradas. Em minha opinião, os pacientes, mais uma vez, estão mais próximos de uma visão correta do que os médicos, pois os pacientes possuem uma vaga noção da verdade, ao passo que os médicos correm o risco de negligenciar um ponto essencial. A tese sustentada pelos pacientes certamente não corresponde aos fatos, no sentido em que eles próprios a interpretam, ou seja, de que a masturbação na puberdade, que se pode descrever aproximadamente como uma ocorrência típica, é responsável por todos os distúrbios neuróticos. Sua tese requer uma interpretação. A masturbação na puberdade, na realidade, nada mais é do que um revivecimento da masturbação da tenra infância, um assunto que até hoje tem sido invariavelmente desprezado. Até hoje, não sei, os pediatras atuais, pelo menos aqui no Rio, têm essa consciência que a criança pequenininha se masturba. A masturbação infantil atinge uma espécie de clímax, via de regra entre as idades de 3 e 4 ou 5 anos. Às vezes antes a gente vê isso. E constitui a mais evidente expressão
da constituição sexual de uma criança, na qual se deve buscar a etiologia, quer dizer, de onde vem das neuroses subsequentes. Etiologia é de onde vêm essas neuroses. Logo, sob esse disfarce, os pacientes ficam atribuindo a culpa por suas doenças à sua sexualidade infantil e têm toda a razão de fazê-lo. Por outro lado, o problema da masturbação torna-se insolúvel se tentarmos tratá-lo como uma unidade clínica e esquecemos que pode representar a descarga de toda a variedade de componente sexual e de toda a espécie de fantasia a qual tais componentes possam dar origem. Os efeitos prejudiciais da masturbação são autônomos, travessão, ou seja, determinados por sua própria natureza, travessão apenas em um bem pequeno grau. São, em sua essência, meramente parte e parcela da significação patogênica da vida sexual como um todo do indivíduo. O fato de muitas pessoas poderem tolerar a masturbação, ou seja, determinada porção desse ato, sem prejuízo, mostra apenas que a sua constituição sexual e o curso de evolução de sua vida sexual foram de tal forma a permitir-lhes exercer a função sexual dentro dos limites daquilo que é culturalmente permissível, ao passo que outras pessoas, de vez que sua constituição sexual foi menos favorável ou perturbado o desenvolvimento, caem doentes em consequência de sua sexualidade, isto é, elas não conseguem alcançar a necessária supressão ou sublimação de seus componentes sexuais sem recorrerem a inibições ou substituições. Nota: ver 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade de 1905, especialmente o sumário no final do trabalho. Outras observações acerca do assunto da masturbação e de seus possíveis efeitos prejudiciais podem ser encontradas nas contribuições de Freud a uma discussão sobre aquele tópico presidida pela Sociedade Psicanalítica de Viena, Freud, 1912. Vou parar aqui. Essa é a primeira parte da parte G, tá?